Olá malta e sejam bem-vindos a mais uma live stream. Hoje vou trazer aqui para vocês os princípios da modelação, no caso aqui em 3D, e portanto eu quero trazer-vos alguns conceitos e como é que nós podemos aqui fazer uma modelação para criarmos, por exemplo, um ambiente, uma personagem em 3D. No caso aqui, o programa que eu irei utilizar hoje aqui para vos mostrar é o 3D Maya, neste canal, desculpem, ao contrário, é Maya 3D da Autodesk, que é um programa com o qual eu estou familiarizado a trabalhar. Existem N softwares que dão a premissa de vocês poderem modelar e construírem cenários e personagens em 3D. Por exemplo, vocês têm como também o próprio Blender também permite que vocês possam fazer uma modelação e animação em 3D, mas aqui no caso eu estou mais familiarizado com o próprio 3D Maya, e então é isso que eu vou trazer aqui para vocês, trazendo, como é óbvio, também alguns conceitos da própria modelação. Bem, uma das primeiras coisas que nós devemos ter em consideração quando vamos modelar em 3D é o facto que vocês não estão inscritos nas nossas redes sociais, nem no canal da Twitch, nem no YouTube. Não é? Isso é uma das coisas que nós devemos ter em consideração quando vamos começar a modelar. Será que eu estou inscrito no canal da Twitch, do YouTube e do Instagram do B-Studios? Não estou. Então se eu não estou... Desculpem, malta. Estou a brincar, como é óbvio. Então se eu não estou... Como é que eu vou conseguir efetivamente modelar? Não vou. Desculpem, malta, desculpem. Se eu não estou inscrito, como é que eu vou conseguir modelar? Meu Deus, eu não vou conseguir modelar, porque o Studios não me vai ensinar. Estou a brincar, malta. Mas é lógico que é sempre importante vocês poderem compartilhar este conteúdo com várias pessoas, porque hoje são vocês, amanhã são outras pessoas que podem ter acesso a este conteúdo e podemos, de uma forma mais rápida, construir esta comunidade que estamos aqui a construir. Então, mas voltando àquilo que eu estava aqui a explicar. Uma das primeiras coisas quando nós vamos começar a modelar em 3D é escolher o software de modelação. Como eu vos disse ainda agora, existem N softwares que podemos modelar, e nós devemos começar por escolher aquele com o qual nós nos vamos sentir mais confortáveis. Lógico, também tem sempre as questões monetárias, mas também tem sempre aquela questão de o melhor software para suprir as necessidades que nós temos no ato de modelação 3D e depois, futuramente, de uma animação, rigagem e por aí fora. Depois de nós escolhemos o software, a segunda etapa que nós devemos ter em consideração é efetivamente a familiarização com o próprio interface de modelação ou de animação, ou das duas coisas. É familiarizar-nos, perceber onde é que está cada ferramenta, mas acima de tudo, para tornar o vosso trabalho muito mais fluido, é descobrir e dominar os atalhos da própria ferramenta, porque isso facilita muito o nosso trabalho e permite que possamos, de certa maneira, trabalhar muito mais rapidamente. E vocês vão ver que aqui, durante a live de hoje, eu vou utilizar muitos atalhos, vou tentar explicar quase todos aqueles que eu vou utilizar, mas há outros que às vezes já são tão mecânicos que eu acabo por me esquecer, mas depois eu posso trazer numa próxima live aqui para vocês um conjunto de atalhos e mostrar-vos. Aliás, eu acho que eu tenho aqui e depois posso tentar ver se eu conseguir buscar aqui os atalhos do próprio Maya e colocar para vocês poderem ver efetivamente no final da live. Pronto. A partir do momento em que vocês estão familiarizados com a vossa interface, que já sabem exatamente onde é que vão trabalhar, então vem a parte do planear o modelo. Ou seja, vocês vão ter de escolher o que é que vocês vão modelar, começar, depois de escolher, começar por perceber qual é a forma mais primitiva daquele objeto. Por exemplo, se eu vou tentar não fazer aqui patrocínios, mas se eu for, por exemplo, escolher para modelar uma garrafa, não é? Eu primeiro vou ter de olhar para a garrafa e perceber qual é a sua forma geométrica. E no caso aqui de uma garrafa, é óbvio perceber que isto é um cilindro. Então, ok, a partir daí eu tenho de pegar nisso e colocar o cilindro dentro do meu próprio software. Isto é aquilo que nós chamamos de formas primitivas no ato da modelação. Pronto, no caso aqui pode ser um cilindro, pode ser um cubo, pode ser uma esfera, vai depender sempre do objeto que vocês vão vir a querer modelar. Mas a primeira coisa é sempre olhar para o objeto que querem modelar e perceber a sua forma geométrica no seu sentido mais primitivo e juntar todos os objetos, porque, por exemplo, isto não precisa ser obrigatoriamente todo ele um cilindro. Pode ser, esta parte aqui de cima pode ser outro cilindro, porque depois eu vou encaixar aqui em cima e por aí fora. Portanto, pode ser um conjunto de várias peças que eu depois vou encaixar. Depois, a partir daí, então, de eu ter juntado todas as formas primitivas, eu vou então começar a editar a minha geometria utilizando as tais ferramentas de modelagem que o próprio software me oferece, como, por exemplo, fazer um extrude, cortar, colocar os edges, que são as tais arestas e por aí fora. E então vou fazer isso com o máximo de detalhe
detalhe possível e maior cuidado para conseguir chegar o mais perto daquilo que eu quero que seja o resultado final, ok? Pronto, depois a partir daí faço o refinamento dos detalhes, crio então a parte da texturização, os materiais e texturas que eu quero colocar, faço a iluminação e depois então a renderização final, que é o processo depois de já estar tudo concluído a nível de modelação e iluminação, que é tornar isso num formato final, e depois então vou para a pós-produção, onde eu vou trabalhar as questões das sombras, vou trabalhar melhor as iluminações, a parte também de brilhos e por aí fora, também dá para trabalhar no Maya, ou no caso aqui no outro programa de modelação 3D, mas eu posso sempre refinar depois na parte da pós-produção, então a partir daí eu tenho sempre o meu processo finalizado. Lembrando sempre que a parte da pós-produção é sempre uma questão mais opcional, porque vocês conseguem dentro dos próprios softwares já fazer algo bastante conclusivo, ok? Então, bora lá começar aqui e conhecer então aqui o nosso software do Maya. Ok, bem, para começo aqui da festa, acho que isto não mudou aqui, deixem-me só verificar aqui, só desligar aqui estas camadas todas que estão aqui à vossa frente. Então, bora lá conhecer então aqui o nosso software do 3D Maya. Ok, como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui dentro do nosso Autodesk Maya 3D. Quer dizer, ele não leva 3D propriamente no nome, é o 3D Studio Max, que é outro software que é mais para desenvolvimento de jogos da própria Autodesk. Mas como vocês podem ver aqui, nós temos então aqui o nosso Autodesk Maya, com vários elementos, várias ferramentas. Isto numa primeira abordagem parece uma confusão pegada. Eu hoje também prometo que não me vou alongar muito, porque o intuito aqui é mais eu poder familiarizar-vos com este software e mostrar-vos aqui algumas funcionalidades básicas do princípio da modelação, porque depois a modelação em si o que ela requer mais é uma questão de prática, vocês poderem praticar para se tornarem cada vez melhores. Portanto, aquilo que eu vos vou ensinar aqui hoje já é o princípio de vocês poderem começar a colocar alguma coisa em prática. Bem, como vocês podem ver aqui em cima, nós podemos encontrar aqui uma barra basicamente com vários menus. Aqui nós vamos poder encontrar basicamente todas estas ferramentas que também temos aqui em baixo. E outras mais, mas depois com o decorrer da explicação eu vou-vos mostrar o que é que encontramos, onde é que encontramos e por aí fora. Basicamente aqui vocês vão ter acesso, por exemplo, à criação dos objetos, aqui no Create, vocês vão poder fazer modificações, mas tudo isto que está aqui vocês também conseguem utilizar os atalhos e até mesmo aqui dentro daquilo que nós chamamos de ser o viewport, que é toda esta janela que vocês têm aqui, ok? Pronto, depois olhando aqui para baixo, aqui isto tem a ver com ferramentas de snaps, ou seja, é quando nós, por exemplo, queremos fazer com que um objeto fique agarrado a outro objeto, ou à grid, que é esta coisa aqui em baixo que nós temos. Tudo isto são ferramentas que nós temos, mas que podemos, lá está, sabendo os atalhos, utilizando os atalhos, até se torna muito mais prático e muito mais rápido no ato de modelar. Pronto, depois aqui, muito rapidamente, porque eu também não vou estar a explicar tudo aqui, porque são várias etapas. Dentro do ato da modelação, como eu expliquei, nós temos várias etapas e há ferramentas que não adianta eu estar a perder tempo agora aqui a explicar-vos nesta live, porque efetivamente, por exemplo, aqui, isto já estão ferramentas relacionadas com o rendering. Eu não vou falar com vocês hoje sobre isso, portanto, não faz sentido eu estar a perder já tempo, porque é muita informação. E o Maya é um software muito complexo a nível de interface, portanto é mesmo uma questão de vocês colocarem as mãos na massa e de perceberem como é que vocês vão trabalhar com ele. Ok, a partir daí, então, nós temos aqui depois um menu drop-down, onde vocês podem encontrar especificações. Basicamente o que acontece é, mediante a escolha que eu tenho aqui, eu vou conseguir alterar os menus que estão aqui e o que está aqui em baixo. Por exemplo, neste momento ele está em animação. Se eu mudar, e vocês reparam que aqui em cima eu tenho Constrain, Deforms, tudo isto são ferramentas que eu vou utilizar no momento da animação. No entanto, se eu mudar para Modeling, veja o que é que acontece. Mudou. Ou seja, já passo a ter aqui outros menus. Eu não me recordo, com o tempo que eu já trabalho aqui com Maya, de haver alguma forma de eu colocar todos os menus a aparecer ao mesmo tempo, porque são muitos menus. Como vocês podem ver aqui, cada especificação tem menus diferentes, ok? Portanto, não há uma forma de vocês colocarem todos os menus aqui a aparecer. Mas, para todos os efeitos, isto permite facilitar aqui o vosso trabalho e aqui não há nenhum atalho que vocês consigam mudar estes menus. Depois, aqui em baixo, vocês têm os tais objetos primitivos, que vocês conseguem colocar diretamente dentro do Maya, à qual também podemos ter acesso aqui através dos Polygon Primitives. Depois também temos os Nurbs, Primitives e os Volume. Tudo isto que está aqui vocês conseguem encontrar aqui também.
Estão a ver? Depois temos aqui as ferramentas de Sculpting, Rigging, Animation, Rendering, Visual Effects e por aí fora. Ok? Mas nós hoje vamos nos focar mais aqui nos Polymodeling. Eu nem costumo vir buscar aqui, ok? Por uma razão simples. Eu quando venho buscar aqui, reparem, eu carrego e ele automaticamente cria-me um plano ali. Eu vou agora carregar na tecla F, porque quando eu tenho um objeto selecionado no meu viewport, se eu carregar F, o Maya faz focus ao próprio objeto. Reparem, fez focus. Ou seja, se eu fizer zoom out, eu estou a usar o scroll para fazer o zoom out e scroll para a frente para fazer o zoom in, eu consigo aproximar-me e afastar-me do objeto que está selecionado. Se eu não tiver nenhum objeto selecionado, ele vai sempre fazer o zoom in e o zoom out ao ponto que já estava focado. No entanto, eu posso navegar pelo viewport de outras maneiras, mas já vou explicar como é que vocês fazem isso. Voltando então aqui à questão, pronto. Eu tenho aqui o meu objeto selecionado. Reparem, eu aqui coloquei o objeto no viewport, mas eu, sobre qualquer tipo de circunstância, consegui trabalhar as configurações do objeto, porque isto pôs aqui um plano, não é? Já com estas faces todas, isto aqui é mesh do meu objeto, ok? A mesh é como se fosse tipo a estrutura, a malha, é como se, imaginem, é como se fosse a pele do objeto. E ela pode ser subdividida para nós conseguirmos trabalhá-la de uma forma mais detalhada possível. Neste caso aqui, ela já está bastante subdividida. Eu posso verificar aqui na minha channel box, aqui do lado direito, em quantas vezes é que ela está dividida. Basta mudar aqui para channel box, layer, com o objeto selecionado, vir aqui do lado direito e escolher Polyplane, e ele vai me dizer que está subdividida, como vocês podem ver aqui, em 10 vezes. O que acontece? Eu posso mudar esta subdivisão aqui, posso, mas isto às vezes dá um bocado de trabalho, porque depois é chato, depois eu esqueço-me de fazer esta subdivisão, depois quero alterar, já não consigo. Então normalmente eu não costumo buscar os objetos aqui. Tudo isto que eu expliquei agora de uma forma rápida, eu já vou explicar mais devagar. Isto é só para vos fazer aqui uma ponte na situação. O que eu costumo fazer é, eu carreguei no delete para apagar, eu venho a Create e venho a Polygon Primitive e depois escolho aqui um destes Polygon Primitives. São os tais primitivas que eu há bocado estava a falar, que é aquilo que vai ser, basicamente, por exemplo, vamos supor que eu vou modelar aqui esta garrafa, até posso fazer isso hoje, não tinha pensado nada em concreto, um pilar, uma coisa qualquer, algo simples para vocês poderem acompanhar. A lógica aqui eu tenho um cilindro, não é? E eu posso chegar aqui por um cilindro. Porém, a grande vantagem é que aqui eu posso automaticamente configurar como é que eu quero que o cilindro vá para a minha viewport. Ou seja, eu posso carregar neste retângulo, ele vai-me abrir uma hotbox, algures, ou devia ter aberto, acho eu, não sei. Sim, ele devia ter aberto, não sei porque é que não abriu. Talvez porque... pois porque eu estou habituado a trabalhar com isto noutro ecrã. Deixem-me ver aqui, espera aí. Pois, eu acho que é isso. É porque eu estou habituado a trabalhar com isto noutro ecrã, por isso é que ele não me abriu aqui a janela. Exatamente. Dê-me só um minuto, deixa-me tentar fazer aqui uma coisa. Ora bem, expandir. Ok, deixa-me só tentar perceber se ele abriu aqui para baixo. Está aqui ela, ok. Ok. Pronto, e estão a ver aqui, ele abre-me esta janelinha e eu a partir daqui consigo perceber como é que as coisas, ou seja, posso aqui configurar o protótipo inicial do meu objeto, da minha primitiva do objeto. Posso logo definir aqui o tamanho que eu quero que ele comece, de altura, largura e profundidade, porque nós, como estamos a trabalhar com objetos 3D, eles têm sempre altura, largura ou comprimento, e depois temos a profundidade. Aqui no caso não existe comprimento, é mais mesmo altura, largura e comprimento, mas eu já vou explicar isso um pouco melhor. Pronto, e depois eu também tenho aqui as questões das divisões, como vocês viram aqui há bocado. Mas pronto, isto é para criar um objeto. Mas então, bora lá entender aqui outras questões que ainda não vos falei. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, vocês têm aqui ferramentas que vos permitem trabalhar os objetos. Seja em movimento, seja deslocação, seja na rotação, seja na escala do objeto. Tudo isto vocês têm aqui. E os atalhos para vocês selecionarem estas ferramentas é o quê? O W, que vai para o movimento, o E, que vai para a rotação, e o R, que vai para a escala. E vocês repararem aqui, ele vai mostrando aqui os atalhos. Quando vocês selecionam aqui, deixam o rato aqui em cima, ele vai mostrando aqui os atalhos. Estão a ver? Olhem aqui. Eu vou deixar aqui em cima um bocadinho. Olhem ali, R. Agora venho aqui, por exemplo, isto é para fazer a ferramenta do Sculpting. Desculpa, é Paint Tool. Por acaso ela não, acho que não tem nenhum atalho associado. Eu posso configurar isso também para todos os efeitos. E depois eu tenho aqui esta que me traz o quê? Ok? Pronto, ou seja, basicamente aqui a expressão
é a expressão que me permite utilizar aqui os atalhos. Portanto, Q, W para movimento, E para rotação e R para a escala. Saber estes atalhos aqui, estes 4 teclas, é muito útil para vocês poderem trabalhar dentro do vosso Maya. Outra coisa depois que nós podemos fazer aqui é a tal história. Dentro do próprio viewport, como vocês sabem, se vocês repararem aqui em baixo, eu tenho aqui os meus 3 eixos de trabalho. Y, que é o eixo na vertical, o X, que é o eixo na horizontal, e depois tenho a profundidade, que é o eixo do Z, desculpem. Estão a ver que é este eixo aqui azul que vocês veem aqui neste canto aqui em baixo, ok? Depois eu posso utilizar aqui o scroll para a frente e para trás para fazer zoom in e zoom out. Isto já está pré-definido no Maya, não fui eu que configurei nada. Tudo isto que eu estou aqui a ensinar a nível de atalhos já vem pré-definido pelo próprio Maya. Depois, eu posso utilizar conjunções de teclas para conseguir fazer movimentações dentro do próprio viewport. Por exemplo, posso carregar Alt e lado esquerdo do rato, ou só lado esquerdo do rato para fazer uma movimentação. Ele prende um determinado ponto. Estão a ver? Ele prende um determinado ponto e eu depois venho aqui, seleciono Alt e eu consigo rodar-me com base nesse ponto que está preso. Estão a ver? Olhem aqui. Ok? Agora, depois, por exemplo, eu posso também utilizar o lado esquerdo do rato o lado direito do rato para ter acesso a outras hotboxes, e depois também posso utilizar, por exemplo, aqui o Alt e lado direito do rato para fazer zoom in e zoom out, arrastando para a esquerda e para a direita. Depois também posso utilizar a tecla Alt mais o mouse 3 para arrastar o meu viewport. O que é o mouse 3? É quando vocês pressionam o scroll para dentro. Então, ou seja, se eu carregar Alt e mouse 3, eu consigo arrastar o meu viewport para o lado. Porquê? Porque às vezes a cena que eu estou a construir fica tão grande que fica maior do que esta grid. Então eu posso carregar Alt e deslocar-me livremente na minha própria vista que eu tenho aqui dentro. Ok? E pronto. Ou seja, Alt, lado esquerdo do rato, desloco-me assim. Alt, lado direito, zoom in e zoom out. Alt, mouse 3, posso deslocar num determinado eixo. Ok? Como vocês podem ver. Pronto. Depois aqui em baixo vocês têm a timeline, que ela é muito útil para a animação. Mas isso eu não vou explicar hoje, vai ser feito apenas na live de amanhã, ok? Outra coisa muito importante que eu também posso falar é que também temos aqui as ferramentas de seleção para selecionar objetos, é só carregar com o lado esquerdo do rato. Também posso depois aqui com o mouse 3 fazer essas mesmas teclas e pronto, assim a nível de atalhos para já é o mais importante que vocês precisam saber, tirando a questão de Ctrl Z para fazer undo, Ctrl C e Ctrl V para fazer copy and paste e por aí fora. Então, bora lá começar aqui a fazer alguma coisa. Vamos supor, por exemplo, que eu quereria aqui fazer... eu vou começar por algo simples. Okay? Vamos começar aqui por uma coisa simples. Vou fazer um pilar. Eu podia fazer esta garrafa d'água, mas esta garrafa d'água, como tem aqui muito detalhe, e eu também não quero fazer desta live algo muito maçante, eu vou optar por uma coisa mais simples para vocês poderem acompanhar e perceber o princípio da modelação. Então, bora lá. Bem, então eu vou vir aqui acima, Create, Polygon Primitives, e vou criar, por exemplo, no caso, eu vou querer criar aqui, por exemplo, pode ser um pilar daqueles pilares antigos da Grécia, não é? Dos templos. Então eu vou criar, então até podíamos fazer outra coisa mais simples. Podíamos, por exemplo, fazer uma cadeira. Não, vamos fazer o pilar. Vamos fazer o pilar que é mais simples, que é as formas geométricas mais simples de serem feitas. Então eu venho aqui e vou começar por criar. Tendo em conta que a base do meu pilar, ela normalmente é composta por um retângulo um cubo ou um cilindro. Eu tenho aqui uma opção já que eu tenho de escolher, ou um cubo ou um cilindro. Vamos fazer aqui um retângulo em que ele todo utiliza formas geométricas na base cilíndricas, depois o topo nós vamos pôr formas geométricas quadradas. Até podia ser ao contrário, também ficava interessante, mas vamos partir para esse ponto. Então vamos começar aqui por escolher um cilindro. Vou carregar aqui nesta janelinha, ok? Eu vou fazer aqui reset às configurações, porque eu não sei se eu mexi aqui há bocado nisto ou não, mas pronto, eu quero que ela tenha apenas uma divisão, e aqui em cima ele vai meter assim de tamanho 2 e radius 1, ok? Faço create e pronto. Vocês, lógico, não conseguem ver nada. Vou fazer F para fazer zoom, não é? Porque ela está muito pequena. Pronto. E agora tenho aqui o meu primeiro cilindro. Bem, a primeira coisa que eu, enquanto modelador, costumo fazer quando estou a modelar e a utilizar cilindros é tirar as duas faces, por uma razão simples. Normalmente, quando nós estamos a modelar, nós devemos evitar ao máximo faces
que são triangulares. Mas agora vem aquela questão. O que é que são faces, Bruno? Simples. Isto que vocês veem aqui, estas coisinhas todas aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, é uma face da minha mesh. Como vocês podem ver neste momento, a minha mesh não tem nenhuma subdivisão a nível de altura, ela tem subdivisão na sua totalidade. Tem várias subdivisões, mais precisamente 20 subdivisões, ok? Eu posso reduzir isto, por exemplo, para uma e vejo o que é que acontece. Estão a ver? Ela fica tipo um prisma. No caso aqui o mínimo é 3, porque isto é um cilindro, mas vamos voltar aqui, por exemplo, para 20. Para 20, sim, pode ser para 20, ok? Reparem, eu vim aqui, Channel Box, e fiz aqui a alteração nas subdivisões do eixo, que é a tal lógica que eu estava aqui a falar, ela subdivide ao longo de todo o eixo. Então, isto aqui são tudo faces da nossa mesh. Como eu vos tinha explicado aqui há bocado, mexeu o nariz, os nossos objetos, eles são compostos por uma mesh. E essa mesh, ela pode ter várias subdivisões mediante o grau de detalhe que eu quero que o meu objeto tenha. Lógico que eu posso começar por modelar com uma subdivisão pequena e depois posso fazer um aumento da subdivisão utilizando uma ferramenta específica que é o Smooth. Porém, isso é perigoso porque isso pesa muito no cache da nossa memória, ok? Do programa em si e por aí fora. Então, aquilo que nós vamos fazer aqui é já definir aqui uma malha concreta e começar a modelar a partir daí. Então eu vou deixar isto com 20 subdivisões, mas como eu estava a dizer, ela vai ter aqui subdivisões, neste caso vai ter aqui 20 faces, se eu vier contar todas aqui são 20, ok? Mas como eu vos estava a explicar, estas faces todas, aqui em cima tem um problema, que é, enquanto que aquelas são quadrangulares e por quadrangulares entendemos que ela tem 4 lados, não tem de ser obrigatoriamente um quadrado, aqui são retangulares, mas tem 4 lados. Quando nós estamos a modelar e nós temos objetos assim que têm na malha 3, isso pode não ser muito bom, porque vai fazer algo do género aqui. Ok? Reparem, eu já explico como é que eu fiz isto. Estão a ver estas rugosidades? Quando nós temos um objeto triangular, nós temos o risco de fazer com que isto aconteça num objeto. Isso não é algo muito bom, porque depois vai-se notar isso na malha e nós não queremos isso. Nós queremos que as coisas fiquem todas bonitinhas. Então, eu normalmente não gosto de modelar objetos com tripla face. Ou com faces com 3 lados apenas. Então nós sempre tentamos resolver essa situação. Agora, como é que eu passei isto aqui para Smooth? Bem, simples. Basta-me selecionar aqui o objeto que eu tenho. Se eu carregar no 1, eu ativo o modo Polygon Primitive. Se eu carregar no 2, eu vou ver o modo Smooth. O que é o modo Smooth? O modo Smooth aqui dentro do próprio programa é como se ele suavizasse as arestas do objeto. O que é que são as arestas? O que é que são os vértices? Já vou explicar isso melhor para vocês perceberem aqui dentro, e vocês vão me ouvir muito a falar de vértices como vértices e de arestas como edges. Vocês vão ouvir muito porque é a expressão em inglês para ambos os casos. Vértices para vértices, edges para arestas. Então, se vocês repararem, quando nós passamos para a ferramenta para modo, ou ativamos o modo Smooth, ele suaviza a conexão entre arestas e vértices, permitindo que o objeto fique mais smooth, mais suavizado no seu contorno. O que acontece? Quando nós temos poucas subdivisões, e agora entendam aqui a importância da subdivisão na malha, quando nós temos poucas subdivisões, o que acontece é que ele fica com esta forma, meio estranha, não é? Então, para que ele fique mais próximo daquilo que eu quero que seja o resultado final, eu preciso de lhe dar mais definição, preciso de lhe dar mais detalhe, preciso de colocar aqui mais malha, mais detalhe na minha malha, mais uma modulação mais eficaz. Mas já chegamos a essa parte. Então, o 1 permite-me ver no modo Polygon, o 2 permite-me ver o modo Polygon em um wireframe, que é isto aqui que vocês veem aqui, e ver também ao mesmo tempo o modo Smooth, o 3 só o modo Smooth e o 4 permite-me ver qualquer um dos formatos que o objeto esteja, seja assim ou assim, mas só o wireframe. Eu não consigo ver a malha, eu só vejo os wireframes, que é basicamente as arestas e os vértices, como o próprio nome indica, os ferros, por assim dizer, o wireframe, os formatos, a estrutura do próprio objeto. Okay? Depois tenho o 5, que é para desativar o modo wireframe, depois tenho o 6 e depois tenho o 7, que é para as texturas e para as luzes, mas nós depois havemos de chegar lá. Pronto, então eu tenho aqui o meu cilindro, vamos lá começar então a fazer aqui o nosso próprio pilar. Ok? Vamos começar pela base. Bem, como vocês podem ver, se eu colocar isto aqui assim, vê-se perfeitamente que o objeto não está ali alinhado ao centro. Epá, e não faz muito sentido eu chegar aqui e começar a modelar a partir daqui. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer é colocar o objeto
alinhado com a sua base com a minha grid, ok? Tenho várias formas de fazer isso, eu vou explicar aquela que é mais eficaz e mais rápida e que resulta a 100%. Primeiro, preciso explicar uma coisa antes de fazer isso, que é, se eu carregar na barra de espaço, veja o que é que acontece. Ele apresentou-me a possibilidade de eu poder ver o meu objeto em outro tipo de vistas. A vista que nós estamos normalmente é a vista de perspectiva, que me permite ver o objeto em 360 graus. Depois eu tenho uma vista de topo, tenho uma vista de frente e tenho uma vista de lado. Eu posso vir aqui e alterar as visualizações destas vistas. Ok? Eu posso selecionar isso aqui, mudar os painéis aqui e por aí fora para que aqui passe a ser visto noutro prisma. Mas porquê é que isto pode ser útil? Imaginem que vocês querem fazer um alinhamento dos objetos ou alguma coisa do género. Então vocês vêm aqui, por exemplo, a esta janela, carregam aqui, barra de espaço e ele automaticamente coloca esta janela em full screen no vosso viewport. Ok, até vou minimizar isto aqui. Ok. Coloca isto em full screen. Eu já explico o que é isto aqui que eu ainda não expliquei. Coloca isto em full screen aqui no vosso viewport. Se eu quiser voltar à janela de perspectiva, é só carregar a barra de espaço, rápido, e selecionar a janela que eu quero ir, colocando o rato lá em cima. Aqui já agora o outline é basicamente onde vão ser colocados todos os objetos que vocês têm na cena. Cada vez que vocês criam um objeto, ele vem para aqui. Como vocês podem ver, tem aqui o cilindro. Tem aqui depois as câmaras que têm na vossa cena, que foi aquelas que eu acabei de vos mostrar. E depois isto aqui já tem a ver com as texturas, mas não vamos perder tempo hoje com isso. Aqui, nomeadamente a nível dos objetos, eu também posso mudar os nomes aqui. Carregando depois aqui no objeto, posso vir aqui ao Channel Box, aos atributos e aos Modeling Toolkits e mudar aqui algumas configurações dos próprios objetos. Outra coisa muito importante, à medida que nós vamos modelando e vamos mexendo nas configurações dos objetos, os nossos objetos vão ficando com muita história e isso pesa no próprio software, pesa no próprio ficheiro que vocês estão a trabalhar. Então, para limpar a história do objeto, basta vir a Edit e Delete All by Type History. Vocês têm aqui outras coisas que podem apagar, podem utilizar para apagar, mas o History vai apagar todo o historial do objeto. Isto tem uma coisa boa e uma coisa má. Quando vocês apagam o historial todo do objeto, automaticamente o objeto fica sem a possibilidade de vocês poderem fazer undo. Ok? Dá para fazer a mesma undo e restaurar essas questões do histórico, mas se vocês andam muito para a frente, deixam de ter essa possibilidade e então isso em determinadas situações pode ser um problema. Portanto, só devemos fazer isso em momentos-chave, ok? Bem, então antes de começar a fazer aqui o meu cilindro e de explicar estas coisas todas, eu vou começar por gravar o meu projeto. File, Save Scene As, e posso, no caso aqui, eu como não estou a criar nenhum projeto nem nada, depois numa outra live eu ensino-vos a criar um projeto aqui no Maya, eu venho aqui ao ambiente de trabalho e vou escolher, por exemplo, aqui pilar, vou pôr 2, ou pilar 1. Agora, há uma coisa muito importante nos nomes dos softwares dos ficheiros que nós damos, é evitar caracteres especiais, evitar espaços e se quisermos utilizar algo que seja composto por duas palavras, utilizar o underline. Porquê? Normalmente, este tipo de softwares, quando trabalha com um determinado tipo de código binário, como vocês veem ali em baixo, Files of Type Maya Binary, isso quer dizer que o código por trás deste software é código binário. Código binário tem algum conflito com caracteres especiais, ok, meus queridos? Então é muito importante. Lógico que nós também podemos gravar isto numa vertente mais de AXI, e aí já não vai haver tanto essa premissa. O que é o código AXI em código de máquina? Código AXI em código de máquina basicamente é um código que permite também, tem caracteres especiais, que é uma segunda linguagem da máquina que existe, que tem caracteres, é composto por 256 caracteres, desde números, letras, acentos e por aí fora. Mas, no entanto, é sempre bom preservarmos aqui o código binário. Por isso, então, para que não haja problemas, nós gravamos isto sem caracteres especiais, sem espaços, nem nada do género. E pronto, eu vou gravar isto no meu ambiente de trabalho, fazer Save As, e a partir de agora eu tenho isto salvo. Porquê é que eu gravei já isto, meus amigos? Por uma razão muito simples. O Maya, por ser um programa que utiliza muito cache, ele tem tendência a crashar com facilidade. Então, para evitar que isso aconteça, eu devo estar sempre a gravar o meu programa com alguma regularidade, mesmo tendo o modo autosave, eu devo fazê-lo criando versões diferentes, por uma razão muito, muito simples. Às vezes o Maya crasha e eu, se vou tentar abrir o mesmo ficheiro, eu vou ter aqui um problema que é, esse ficheiro pode estar danificado. Então, para evitar que isso aconteça e para que nós percamos horas e horas e horas de trabalho, então, nesse sentido, nós estamos sempre a tentar gravar os ficheiros de forma diferente, ou seja, com nomes diferentes, tipo, imaginem, pilar underline 1, pilar underline 1.1 e por aí fora. Ok, meus queridos? Então, voltando aqui à questão do Maya. Agora vou começar por
colocar o meu objeto alinhado com a minha grid. Eu vou começar por carregar DV. Porquê DV? Reparem no que é que aconteceu ali nesta coisinha aqui no meio, que se chama de pivô, que é basicamente o que tem os eixos. Reparem, se eu desselecionar, ela está no centro do meu objeto. Ok? Estou ali no centro do centro. Porém, como eu quero alinhar o meu objeto aqui com a grid, eu podia carregar no W, que é para ativar a ferramenta de Move, e podia, muito tranquilamente, puxar para cima e ficar mais ou menos alinhado. Estão a ver? Só que, caramba, fazer isto assim à mão vai ficar tipo o chamado olhómetro. E eu não quero que isso aconteça. Então, para isso, eu vou dar DV e eu vou entrar naquilo que é o modo edição do meu pivô quando carrego no D. Quando eu carrego no V, eu ativo a ferramenta, reparem aqui em cima, eu ativo a ferramenta de Snap to Grid, ou neste caso Snap to Points. Ok? Então o que é que eu posso fazer? Porque eu vou querer fazer primeiro uma coisa, que é, primeiro eu quero deslocar o meu pivô no meu objeto, que é para em vez dele passar a estar aqui, ele estar aqui embaixo, que é para depois alinhar o objeto à minha grid. Ok? Então para fazer isso de uma forma confiante e seguro de que ele vai ficar 100% alinhado, eu primeiro entro no modo pivô do objeto, no modo edição do pivô, desculpem, e a seguir ativo o atalho V, carregando a tecla V, que é o Snap to Points. E agora, vindo aqui acima do eixo do Y, eu vou arrastar o eixo do Y para baixo. E reparem, ele ficou Snap ao Point aqui de baixo. Pronto, agora o que eu preciso fazer é ativar uma destas ferramentas para fazer com que o objeto fique snap. Snap é tipo alinhe-se, fique junto, né? Tipo ali um snap, um grudar, por assim dizer, à linha, à grid, neste caso. Como é que eu faço isso? Eu ativo o X e agora só preciso de arrastar o eixo do Y mais uma vez e cá está. Agora eu sei que ele está 100% alinhado com o meu eixo, com a minha grid. Vou fazer isto novamente. Portanto, tenho o meu pivô no centro, D para entrar na configuração de adição do pivô, V para ativar o Snap to Point, arrasto no eixo do Y e ele ficou no sítio que eu queria. E atenção, isto pode ser deslocado em qualquer ponto. O Snap to Point é basicamente ele vai fazer um snap a um determinado ponto do meu objeto. Ok? E agora eu arrasto aqui diretamente nos eixos, que é para ser mais preciso. Se eu arrastar aqui no meio, vocês veem que basicamente eu vou mexê-lo de uma forma mais aleatória. Portanto, se eu mexer nos eixos em cima das próprias setas, é mais preciso. E agora eu carrego no X e eixo do Y para e arrasto para o lado, por exemplo, porque assim ele vai me alinhar aqui com a própria grid. Certo? Pronto. Agora, como eu estava a dizer há bocado, eu não gosto de formas triangulares nos meus objetos porque isso pode causar um problema. Então a próxima etapa que eu vou fazer é apagar a parte de cima e apagar a parte de baixo. Eu podia muito bem ativar o modo Face, que é um dos modos com o qual nós podemos trabalhar os objetos. Nós podemos trabalhar no modo Selection, que é esta que eu tenho agora aqui. Tenho o modo Face, tenho o modo Edge e tenho o modo Vertex, ok? O que é que acontece? Eu podia muito bem ativar já o modo Face, carregando no lado direito do rato, arrastando aqui para este menu Hotbox Face, ok? E eu tenho aqui o modo Face ativo. Como vocês podem ver, tenho aqui o modo Vertex, modo Edge, Object Mode, que era aquele que nós tínhamos há bocado, e depois tenho o Vertex Face e o Multi por aí fora, mas não vamos agora para esses campos. Então, eu posso fazer isto, só que depois eu vou andar aqui a selecionar uma a uma. Aqui no caso eu para selecionar várias ao mesmo tempo carrego uma, depois carrego Shift e vou selecionando todas as outras. Reparem, quando eu carrego no Shift, reparem que ali ao lado do rato aparece o símbolo de mais. Olhem ali. Agora está menos, porquê? Porque o objeto já está selecionado, a face. Mas se eu ver aqui uma face não está selecionada e carregar Shift, ela coloca o mais, que é para acrescentar à seleção que eu tenho esta seleção. Só que isto vai-me dar aqui um trabalho brutal, que eu vou andar aqui a selecionar uma, e depois tenho que vir aqui para baixo, estou a carregar o Alt e o lado esquerdo do rato, e fazer a mesma coisa. Isto vai dar muito trabalho, ok? Então, eu não quero isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a vista, barra de espaços, do meu objeto para a vista de topo, vou me aproximar através do scroll, e agora, no modo face, portanto, vamos fingir que eu estou no modo objeto, lá direito do rato, face. No modo face, eu vou criar uma caixa de seleção só para estas faces. Carregando aqui, lado esquerdo do rato, e arrastando isto, apanhando somente estas faces e pumba. Agora reparem, se eu sair do topo carregando a barra de espaço e vindo aqui para a perspectiva, tanto a de cima como a de baixo
estão selecionadas. Poupei tempo. Porém, isto pode ser perigoso. Porquê é que isto pode ser perigoso? Porque eu podia, sem querer, ter selecionado uma destas faces. Então eu tinha de vir verificar se tinha selecionado mais alguma ou não. Não sei se vocês repararam. Agora vamos supor que eu tinha selecionado aqui esta face. Não sei se vocês repararam ainda agora que eu carreguei sem querer aqui numa tecla e apareceu-me um menos ao lado do rato. Enquanto que no Shift é para carregar mais, para adicionar, no caso aqui, uma nova seleção. Se eu carregar Ctrl, ele deseleciona ou permite-me tirar aquela seleção. Então, no caso, para eu selecionar isto, basta carregar Ctrl, vir aqui em cima e pronto. A seleção deixou de estar aqui. Agora vou carregar Delete e ele basicamente apagou-me tanto as faces como os edges, como o vertex que tínhamos ali no meio. Ok, tranquilo. O que é que eu vou então agora fazer? Vou tentar colocar o meu cilindro, que vai ser a base, mais ou menos de um tamanho que eu quero que seja o tamanho que o meu cilindro tenha. Então vou vir aqui para o topo e vou começar por carregar, selecionar o modo objeto, carregar no W. Eu tenho aqui o modo de, como vocês podem ver, modo de deslocação. Eu vou colocar aqui nesta perspectiva só para vos mostrar uma coisa. Se eu agora carregar no R para entrar no modo escala, vocês conseguem ver aqui que está aqui selecionado o quadrado no meio. Se eu agora carregar no mouse 3, eu consigo escalar a peça proporcionalmente em todas as direções a partir deste ponto, onde o pivô está, para todas as direções. Reparem, mouse 3 e vou arrastar ou para a esquerda ou para a direita. Se eu arrastar para a esquerda, ele escala para baixo. Se eu arrastar para a direita, ele escala para cima. E reparem, ele só está a escalar a partir deste ponto para todas as direções. Ele não escala daqui para baixo. Por isso é que eu também pus aqui o pivô em baixo. Exatamente para que eu conseguisse ter um controle mais eficaz no ato de escalar e que ele não saísse do sítio onde eu queria. Só que reparem, eu não quero escalá-lo em todas as direções, porque isto aqui vai ser a minha base. Então o que é que eu vou ter de fazer? Eu vou querer escalá-lo somente nestas direções assim e ainda vou querer achatá-lo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, reparem, eu vou vir aqui, selecionar a caixazinha, lembrando que eu, para selecionar o modo de escala, eu carrego na tecla R, ou venho aqui, eu carrego nesta caixazinha verde, ela passa a estar amarela, porque quer dizer que está selecionado este eixo, e agora eu vou carregar aqui e com o lado esquerdo do rato e empurrar para baixo. Até deixar numa altura, que é uma altura que eu considero confortável para a minha base. Ok? Pronto. Agora, eu posso começar a vir então aqui escalar o objeto desta maneira. Só que aqui eu vou ter um pouco de controle. Então o que é que eu vou fazer? Barra de espaços, venho aqui ao top e agora aqui eu vou fazer vou escalar de uma forma mais controlada porque eu vou estar a ver a peça toda de cima, só de cima. Então eu vou tentar deixar aqui mais ou menos de uma forma homogénea. Ok. Pronto. Acredito que está num tamanho interessante. Pronto. Agora, então, a próxima coisa que eu vou fazer é, a partir daqui, eu vou fechar, então, estas faces. Ok? Eu não vou precisar de escalar, não vou precisar de rodar, não vou precisar de fazer mais nada. Vou só fechar aqui, tanto a face de cima como a face de baixo. Eu podia fazer isto de duas maneiras. Eu podia chegar aqui, na Mesh, e fazer Fill Hole. Ou seja, lá direito do rato aqui primeiro no objeto, Edge, selecionar todas as edges, em vez de fazer isto manualmente, carregando no Shift, eu posso só vir aqui em cima de uma edge e fazer duas vezes no rato, e ela seleciona todas as edges aqui, querem ver? Ó. Selecionei uma, selecionei a segunda, e agora, pumba, ela selecionou tudo. Vou explicar como é que eu fiz. Seleciono uma, venho aqui à outra com o Shift selecionado e carrego duas vezes. Estão a ver ali o maisinho? Duas vezes. 1, 2, no lado esquerdo do rato e pumba. Ele seleciona todo o loop de edges que está interligado. Ok? Agora, eu podia vir aqui e simplesmente fazer o tal Fill Hole, mas reparem, ele faz-me o fill, mas não me fez a mecha. Ou seja, ele não me fez a mesh, desculpa, não me fez a malha, não me fez a continuidade destas linhas. Epá, isso não vai ser muito bom, porque se eu chegar aqui e colocar no Smooth, reparem, epá, lá está outra vez os meus veios e eu não quero isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer outra coisa, que é, em vez de colocar Fill Hole, eu vou utilizar uma ferramenta que é o Extrude. Ok? Para eu conseguir ter logo aqui uma base já plena e para fazer com que o meu cilindro já fique próximo daquilo que será o resultado final. Ok? Mas eu vou fazer
só 2 ou 3 extrudes aqui, porque o extrude é uma coisa que nós já fazemos depois de ter aqui toda a estrutura feita. Então, para fazer o extrude, com os edges selecionados, eu venho aqui, a Edit Mesh, e tenho aqui o extrude, ou posso utilizar o atalho de Ctrl E, ok? Faço extrude e reparem no que acontece. Pum. Então, mas, Bruno, não aconteceu nada. Enganam-se, aconteceu. Nós é que ainda não vimos que aconteceu. Na verdade, aqui nestes edges, neste momento, está uma estrutura sobreposta. Mas eu nunca vou mexer neste pivô, nesta maneira que está. O que é que eu faço automaticamente? Carrego no R para ativar o modo de escala e agora com o meio aqui selecionado, eu vou escalar, carregando no mouse 3, vou escalar para dentro, portanto vou escalar para a esquerda, ou carregar no mouse 3 e vou arrastar o rato para a esquerda para ele escalar para dentro. É como se fosse arrastar o mouse para a esquerda, ele escala negativo, e arrastar o mouse para a direita, ele escala positivo. Então eu vou escalar para dentro e reparem, ali a minha malha sobreposta que estava ali. Isto é o que o Extrude faz. Agora, muita atenção, malta. Eu preciso dizer isto e quero que vocês tenham muita atenção nisto que eu vou dizer. O Extrude é uma ferramenta perigosa. Como assim, Bruno? Perigoso? Vai-nos matar? Não, claro que não. Mas o que é que acontece? O Extrude, nós podemos às vezes, sem querer, fazer múltiplos extrudes um em cima do outro, e isso causa um problema na malha do meu objeto. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu vou andar aqui para trás. Eu sei, nós sabemos que temos ali um extrude. Eu já vos mostro até como é que vocês podem saber isso. Agora, se eu vier aqui e carregar tecla G, a tecla G é um atalho para repetir a mesma ação feita anteriormente. Olhem aqui, eu tenho ali um extrude em cima do extrude. Visualmente parece que eu não tenho nada. Portanto, se eu chegar aqui e fizer escalar para dentro, tecnicamente está tudo bem, está igual há bocado, certo? Mas não está. Olha o que é que acontece quando eu estou a ativar o objeto no modo smooth. Olhem aqui. Estão a ver isto aqui? Por acaso, nesta situação, isto até teria uma utilidade para mim. Mas em outras situações isto pode ser perigoso. Reparem, ele criou-me ali. Se eu voltar aqui para o modo, para o modo Polygon, vocês só têm 1, 2, 3 edge loops, que são círculos neste caso. Mas se eu carregar Smooth, vocês têm 1, 2, 3, 4. Aqui nesta situação nem tem grande problema, mas noutros momentos isso pode ser perigoso, ok, malta? Portanto, muita atenção à utilização do extrude. Agora, como é que vocês sabem quantos extrudes é que têm ou se têm extrudes sobrepostos? Até podemos ver aqui, olhem aqui, se eu me aproximar aqui, vocês veem aqui um ligeiro negro. Isto quer dizer que tem um extrude em cima deste extrude. Mas tirando aqui, se vocês tiverem um objeto selecionado, vocês podem vir aqui deste lado e vocês conseguem ver aqui quantos extrudes neste momento é que já foram feitos. Então eu tenho aqui Delete Component e tenho um extrude, ok? Só que, tecnicamente falando, vocês dizem, mas espera aí, Bruno, mas tu não tens aqui outro extrude em cima deste extrude? Tenho, só que ele não me está a aparecer aqui. Eu vou tirar daqui e agora, se eu vier aqui, eu tenho aqui o meu extrude, que era aquele que eu estava a utilizar. Então eu vou selecionar novamente, vou vir aqui, ok? Não, desculpem. Eu fiz Ctrl Z há bocado. Ele devia-me aparecer ali, espera aí. Vamos lá fazer isto novamente. G. Está aqui um, né? Vou fazer G novamente, então agora sabemos que está ali dois. Pronto. Agora reparem aqui no meu objeto. Olhem aqui, um extrude, outro extrude e outro extrude. Ou seja, há bocado eu só tinha um e agora eu tenho três. Mas tecnicamente eu olho e digo, não, mas eu não tenho nem sequer nenhum extrude feito. Então já sei. Se ele diz que eu tenho ali um extrude, vou selecionar estes edges e vou escalar. Opa! Olhem aqui o problema que está. Porquê que isto aconteceu? Porque certamente eu selecionei, agora não consigo precisar, mas se calhar devo ter selecionado um destes extrudes e isto sobrepôs as faces entre os outros extrudes. É como se eu estivesse a tentar pôr uma coisa do avesso e começa a acontecer isto. E é preciso ter muito cuidado com isto, ok, malta? Eu vou voltar aqui para trás com o Ctrl Z para tirar estes extrudes todos e vou simplesmente voltar aqui ao meu extrude principal, ok? Agora, como eu vou querer aqui que a minha malha fique bem definida na curvatura e tudo mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar este extrude mais perto aqui desta borda, que é para definir bem a malha, dar G, novamente para ele repetir o extrude, e vou puxar este extrude aqui mais ou menos para meio, dar G novamente, R, e pronto. E agora venho até aqui ao fim, e agora sim. Agora aqui eu posso fazer o meu fill hole. Porquê? Porque agora aqui ele já não vai interferir com a malha e já não vai deixar a malha deformada. Então reparem, se eu agora der smooth, olhem a diferença que eu tenho agora aqui na minha peça. Vêem? Eu não tenho aqui malha enrugada no meio, vocês não veem aqui malha enrugada, e eu tenho
a minha aresta aqui, pelo facto de eu ter esta aresta aqui em cima desta, lembra-se daquilo que eu falei, o que é que o smooth faz? O smooth, ele suaviza a distância na malha de uma aresta para a outra. Então, ou seja, daqui para baixo ele vai suavizar mais, daqui para aqui suaviza menos. Então, quando eu dou smooth, reparem, ele fica aqui curvilíneo. Ah, mas Bruno, está igual então, há bocado aquela história do extrude. Certo, mas foi o que eu disse. Há bocado naquela situação nós tivemos sorte que deu bem, mas podia não ter dado, ok? Então volto para aqui e pronto. Eu tenho aqui já a minha base bem feita, com uma malha mais ou menos próxima daquilo que eu quero que seja o resultado final. Agora a coisa que eu preciso fazer é replicar isto em baixo. Como é que eu faço? Simples. Lá direito o rato, Edge, selecionar tudo, 2 vezes, ok? Venho aqui, G, não, G é para o fill hole, desculpa, eu tenho que ir buscar outra vez o Ctrl E para o Extrude, W, R, e agora escalamos. Não precisamos fazer exatamente à mesma distância que fizemos em cima, ok? Podemos fazer, mas não precisamos agora aqui para o caso. Ok, vamos deixar aqui mais ou menos a meio, e vamos fechar aqui em baixo, e então vamos agora aqui ao fill hole, e pronto. E agora eu tenho aqui uma malha que está igual, ou muito similar, tanto em cima como em baixo, dou o 3 para ver o smooth, e cá está. Só que se vocês repararem, aqui, ela ficou demasiado suavizada, ok? Mas vou deixar isso para o fim, porque essa é a parte dos detalhes. Eu vou deixar agora tudo isto em modo polygon, e agora vamos começar a trabalhar o resto do nosso cilindro daqui para cima, ok? Então, eu podia agora simplesmente replicar este cilindro, dando Ctrl D, porque basicamente eu já tenho aqui um cilindro mais ou menos próximo daquilo que eu quero que seja os meus cilindros, a nível de mesh e por aí fora. Portanto, eu posso utilizar. Porquê? Aqui no caso eu estou-me a referir às estruturas de cima e de baixo. Então eu posso utilizar este cilindro como referência para, agora a partir daqui, eu começar a fazer outros cilindros. Ctrl D para copiar, R para escalar, para pôr neste tamanho, e agora tenho aqui um outro cilindro. Ah, mas agora eu quero fazer então a torre. Não tem problema. Ctrl D, W, para ativar o modo de Move, e agora vou carregar R, vou escalar para dentro, e agora vou fazer uma mágica que é, em vez de eu só escalar para dentro, eu vou carregar aqui no W, desculpem, carregar aqui no verde, no Y, e vou escalar para cima. E reparem, como o meu pivô continua aqui na base, ele não vai escalar para todos os lados. Se eu tivesse o meu pivô no centro do objeto, e no caso aqui para fazerem isso, vocês vêm ao Select, desculpem, não, Select não, Modify Center Pivot, e o pivô fica no centro do objeto. Agora reparem, se eu escalar o meu objeto para cima, olha o que é que vai acontecer. Ele está-me a escalar o objeto também noutra direção. Eu vou puxar aqui para cima para vocês verem. Ele está-me a escalar também, ó, estão a ver? E eu não quero isto, porque ele escala-me assim, no modo em que o pivô está, como está no centro, ele escala-me em todo o comprimento do eixo do Y. Mas eu não quero isso, eu quero só escalá-lo para cima. Então eu continuo a deixar o pivô aqui alinhado à minha base, ok? E agora vou escalar para cima, lógico, dentro da medida que eu precisar. Ai, mas assim está muito grande. Então vou pôr mais pequenino, não tem problema. Ok? Então pronto. E aqui está. Certo? Então já tenho aqui aquilo que pode ser a forma geométrica primitiva do meu pilar. Então agora só preciso de replicar isto para cima. Dar aqui, selecionar com o Ctrl, ou no caso aqui, desculpem, com o Shift. Ctrl C, Ctrl V, W e desloco isto lá para cima. Lógico, agora aqui tenho de inverter a ordem. Não tem problema. Seleciono aqui, arrasto, alinho, seleciono aqui, arrasto e alinho. Só que agora vem aquela questão. Eu fiz esta parte do alinhar ao olhómetro, não foi? Eu não sei se está bem alinhado. Será que está? Então bora lá ver como é que eu faço isso. Vou, barra de espaços, venho aqui e seleciono todos os objetos, e agora tenho aqui uma ferramenta que é o Align Tool. Ora, onde é que ele anda? Está aqui, Align Tool. E agora eu aqui consigo perceber se está tudo alinhado ou não. Coincidentemente, e porque, modéstia à parte, eu já levo anos disto, não é, meus queridos? Estou a brincar. Se vocês repararem, eles estão alinhados. Aqui, esta ferramenta, o facto de estar a cinzento quer dizer que está tudo bem alinhado, portanto eu não tenho de me preocupar. Porém, eles estão alinhados na vista de cima. Falta-me ver se eles estão alinhados nas outras vistas. Então eu venho para aqui e, opa, pronto, estão alinhados. Ok? E agora posso ainda vir para aqui e ver se eles estão alinhados. Porém, há aquela questão sempre, né? Mas será que eu aqui pus bem junto aqui e tudo mais? Isso aí, eu já não posso utilizar estas ferramentas, eu já vou ter de vir aqui, utilizando o Snap Tool. Em baixo eu sei que ficou, né? Porque aquilo foi só fazer escalar e colocar, né? Portanto, ele está ali alinhado, como vocês podem ver.
Até posso usar o snap para confirmar. Viram? Eu carreguei V, eixo do Y e arrastei e coloquei aqui em baixo. Ele está alinhado. E agora vou fazer a mesma coisa cá em cima. Aqui, eixo do V, aquilo como está aqui na base, eu só preciso de arrastar no eixo do Y e pronto, ele alinhou. E a mesma coisa aqui, pumba, alinhou. E agora está, então basicamente face colada sobre a face. Só que é lógico que isto, no ato da modelação, é um problema. Quando as faces ficam sobrepostas, as coisas começam todas a dar errado, ok? Eu podia deixar isto tudo assim como um objeto, vários objetos individuais, mas eu não quero isso. Nós já vamos corrigir isso depois. O que eu vou fazer agora é, vou mudar um pouco a forma, o formato que ele tem aqui dentro. Mas antes de mais, deixem-me perguntar-vos, e vocês, malta, por acaso, já estão a seguir as nossas redes sociais? Hã? Vocês estão aqui a assistir à nossa live, mas já foram seguir aqui o canal da Twitch? Já deixaram o gosto e já compartilharam aqui o conteúdo? Já foram lá ao YouTube e ver o conteúdo que nós temos lá? Ainda não é muito, mas temos lá, já foram lá? Não, para não. Então, e digo uma coisa, e já foram porventura ao Instagram partilhar o conteúdo também? Olha, ainda ontem nós colocámos lá um conteúdo bastante interessante, uma visita de estudo que eu fiz com os alunos meus ao Museu da Eletricidade. Ninguém foi ver isso para não. Então, malta, vão lá, coloquem o gosto, sigam as nossas redes sociais, que nós sempre estamos a colocar conteúdo completamente diferente em todas elas. Mas, Bruno, mas eu não sei quais são as redes sociais. Está aqui, meus amigos. Está aqui. É só vocês colocarem @bstudioschool e vocês vão ter lá, tanto ao Instagram, como ao YouTube, como até mesmo aqui à Twitch, malta. Do que é que vocês estão à espera? Hã? Vá lá, malta. Ajudem-nos a criar aqui uma comunidade mais coesa e grande, ok? Bem, voltando então aqui para aquilo que nós estávamos aqui a fazer. Oi, esperem, agora deixei aqui o Discord aberto, desculpem. O Discord não, o OBS aberto. Então, voltando aqui para aquilo que nós estávamos a fazer. Espera lá, eu nem sequer reparei se eu desativei, acho que desativei. Voltando aqui para aquilo que nós estamos aqui a fazer. Então, eu tenho aqui esta base, eu quero então agora aqui aumentá-la nesse sentido. Já agora, só uma parte. Hoje estamos aqui com algumas questões contra-técnicas, porque eu não. Contra-técnicas não. Estamos aqui com alguns problemas técnicos, porque eu não estou no cenário habitual a gravar, não, a fazer esta live. E então, não estou com o meu setup montado, convencional. Como vocês podem ver, até a câmera não está no sítio certo, nem nada. Mas o importante para nós não é só a forma como entregamos o conteúdo, mas também o tipo de conteúdo que nós entregamos. E então, como nós tínhamos um compromisso convosco, optámos por fazer desta maneira, porque não tínhamos como fazer de outra. Por isso é que às vezes eu aqui estas coisas de aparecer o OBS, isso aqui, porque eu estou a trabalhar só hoje com um ecrã para vocês, ok? Portanto, se tiver alguma coisa a correr mal, eu não faço ideia que esteja a acontecer, porque eu nem sequer estou a ver o OBS a funcionar ao mesmo tempo. Portanto, olha, força. Bem, voltando aqui. Bora lá então aqui começarem a criar aqui uma estrutura diferente no topo do meu pilar. Portanto, eu não quero que isto seja assim, porque normalmente os pilares em cima eles são mais arredondados, são maiores, têm uma estrutura maior. Então eu vou simplesmente escalar aqui o meu objeto. Ok? E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso, a partir daqui, abrir mais o objeto para fazer ali uma forma mais curva. Não é? Só que eu não vou fazer isto assim. Certo? Então, eu tenho que fazer as coisas como deve de ser. Então, eu vou começar por vir aqui, lá direito do rato, e vou começar por apagar todas estas faces. Ai, Bruno, apagar essas faces todas outra vez? É, malta, faz parte do processo de criação e de modelação. Fazer, desfazer, fazer e desfazer, porque às vezes, como vocês veem aqui, eu, para facilitar o meu trabalho, eu apenas repliquei as formas primitivas. Agora eu vou começar a trabalhar os detalhes. Ok? Então, venho aqui. E lá está. Agora eu começo a enfrentar aqui um problema, que é, se eu selecionar assim, ficam umas por selecionar. Se eu selecionar de outra maneira, ficam outras. Então, vamos vir aqui. Aqui também. E aqui também. Como é que eu fiz isto? Simples. Seleciono uma opção, Shift, duas vezes no rato. Seleciono outra. Esqueci-me, tinha de selecionar o Shift. Outra, duas vezes no rato. Duas vezes no rato. E, pumba. Agora vocês vão dizer assim, oh Bruno, mas tu há bocado não tinhas falado que não querias formas triangulares? Mas, meus amigos, isto aqui não é triangular, olhem aqui. Ó, uma, duas, três, quatro. Parece um triângulo, mas não é, ok? Então, agora vamos fazer a mesma coisa aqui para estas outras faces. Aqui também. E, toma lá, delete. E agora nós ficamos só aqui com os fill holes. E vamos então apagar aqui os fill holes. Os buracos, pronto. E então agora a partir daqui eu vou começar a trabalhar o topo do meu pilar. Ok? Então eu vou começar por vir aqui, deixar o edge, mais este edge aqui. E agora eu, como quero que ele tenha uma forma ligeiramente mais arredondada em cima, eu vou ter de acrescentar aqui outro edge. Como é que eu faço isso? Venho aqui
ao meu... Estou no rigging, não sei porquê, meu modeling. Vou aqui a Edge e tenho... Edge, não, desculpa, é Mesh. Tenho aqui uma ferramenta que se chama Edge Create ou Insert Edge Loop Tool. Insert Edge Loop Tool. Eu carrego aqui, tem que estar no modo objeto selecionado. Mesh, Edit Mesh, desculpem, Mesh Tools, Insert Edge Loop Tool. E agora venho aqui, carrego aqui em cima para inserir um Edge. Porém, há uma coisa muito importante, que é, se eu vier aqui e carregar neste eixo, ou neste Edge, eu vou criar um Edge na direção oposta, ou um Edge Loop Tool, porque aqui esta ferramenta serve para criar um Edge à volta de toda a forma geométrica. Eu vou criar um Edge Loop Tool no eixo contrário. Porém, se eu quiser criar um Edge Loop Tool na vertical, eu tenho de vir aqui e selecionar um Edge na horizontal. Então, ou seja, isto funciona mais ou menos por opostos. Se eu quero um Edge Loop Tool na horizontal, eu tenho de selecionar, tenho de ter como referência um eixo, um Edge na vertical. Se eu quiser na vertical, eu tenho que ter como referência um eixo na horizontal. Então, eu venho aqui, carrego aqui no da vertical e arrasto mais ou menos aqui para cima. Ok? E agora, sem fazer mais nada, carrego no R, o pivô está centralizado, carrego na caixa do meio e vou escalar para fora, ou seja, mouse 3 e arrasto para a direita. E arrasto mais um bocadinho. E arrasto mais um bocadinho até ficar aqui com uma forma similar àquilo que eu preciso. Pronto. Ah, mas ó Bruno, os pilares não são assim. Oh, gente, calma, nós já lá chegamos. Se eu agora der 3, olhem aqui. Já está mais perto daquilo que se calhar será o pretendido. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu poderia, a partir daqui, trabalhar várias coisas diferentes, ok? Mas eu estou simplesmente aqui, a minha função aqui é mostrar-vos as possibilidades que nós temos para criar uma modelação. Agora, eu posso vir aqui, por exemplo, e começar a fechar este buraco, utilizando o quê? O Edge, o Extrude, Ctrl E, R, ai, já fiz, olha, fiz em Extrude, estou a ver? Sem querer carreguei no G e já tinha feito um duplo Extrude. Fazer isto aqui, deixar aqui mais próximo, G novamente e vou vir até aqui, pronto. Reparem, já começa a ter aqui uma estrutura mais assimilada. Só que, no entanto, esta forma aqui de cima está meio estranha, não é? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso agora pegar nisto e colocar mais para baixo. Ok. Está aqui assim. Será que eu tenho para aqui um edge? Não, não tenho. É porque ele está a começar a sobrepor as faces. Outra vez com as luzes. As luzes. Ok. Aqui assim. Ok. E agora posso então vir aqui, G, e vou fechar isto aqui. Pronto. Ah, Bruno, mas tinhas feito aquilo há bocado e porque é que agora voltaste a repetir a mesma coisa? Malta, às vezes é importante nós repetirmos quando estamos a praticar para se tornar mais automático determinadas ações. E por isso é que eu estou a repetir aqui várias coisas convosco para vocês perceberem como é que se faz a função, ok? Agora, eu quero, para todos os efeitos, deixar aqui este topo mais bonito, não é? Porque isto vai ser o topo aqui do meu pilar. Eu posso ainda vir aqui, por exemplo, deixar isto assim aqui. Estão a ver? Isto está meio estranho, não é? Nenhum pilar é exatamente assim. Ó. Estou a selecionar o objeto, carregar 3, selecionar 3, ok? Nenhum pilar é exatamente assim, ok? Então eu vou trabalhar isto melhor aqui para isto ficar mais arredondado. Então o que é que eu vou fazer? Lá direito do rato e vertexes. Vou carregar na barra de espaço, venho para a vista de frente ou de lado, é igual, criar uma caixa de seleção e selecionar todos estes vértices aqui para cima. E vou arrastar ligeiramente para cima. Reparem, eu acabei de arrastar, vou só selecionar aqui, todos estes vértices. Ou seja, agora eu trabalhei com base nos vértices e não nas faces, que foi muito mais fácil. Portanto, há várias formas de fazer a mesma coisa. Então agora aqui, se eu der smooth, reparem, opa, já está a começar a ficar mais interessante aqui. Estão a ver? Já está uma forma mais arredondada. Mesmo assim está estranho, tem aqui alguma coisa estranha que eu ainda não percebi o que é. Mas acho que é o facto deste edge estar assim aqui, mas eu já resolvo isto. Eu posso até vir aqui já, Edit Mesh, delete Edge by Vertex aqui. E ele vai-me apagar ali o Edge. E agora eu vou criar um Edge Loop Tool mais coerente com aquilo que eu quero. Insert Edge Loop Tool. Deixa eu ver se ela aqui está. Ok. Agora o que é que eu vou fazer? Para começar a criar aqui o formato mais dentro do que eu quero, eu vou criar um Edge também aqui.
um Edge Loop Tool, que assim isto vai ficar mais marcado aqui, estão a ver? Ó, aqui assim. E agora vou ter de criar um também aqui, que é para marcar mais aqui este topo. Pronto, e eu assim tenho aqui uma forma mais arredondada cá em cima. Isto quase está a aparecer, nem é os pilares da Roma Antiga. Isto está-me quase aqui a aparecer os pilares do Aladdin. Por acaso, olha, até interessante. Eu agora podia fazer daqui o pilares do Aladdin. Não, era bem interessante. Bem interessante. É como não tô, eu normalmente eu gosto de trabalhar com referências. Mas eu não fui buscar nenhuma referência à internet. Depois, numa outra aula, uma outra live, em que eu esteja aqui a fazer esta explicação, eu vou trabalhar com base numa referência e que vocês vão ver que é muito mais interessante. Aqui é só mesmo. A ideia de hoje é só mesmo aqui explicar-vos um pouco estes conceitos todos. Ok? Pronto, a partir daqui então eu tenho aqui já esta parte aqui de cima mais aproximada daquilo que eu quero que seja o meu resultado, ok? E aqui embaixo também. Agora, o que acontece? Se vocês repararem, mesmo assim, o meu objeto aqui está estranho, ele está muito arredondado aqui. Então como é que eu resolvo isto? Simples, ele precisa aqui de Edge Loop Tool. Então eu carrego no G, porque foi a última ferramenta que eu utilizei, seleciono o vértice oposto àquele que eu quero colocar e pumba aqui para baixo. Tal. E agora quando eu dou Smooth, reparem, a curvatura já não está tão acentuada. Estão a ver? Vou mostrar antes, olhem aqui, e agora vou colocar o Edge. Quanto mais perto eu coloco aqui, menos margem ele tem para fazer o smooth, portanto, mais ríspida, maior, mais reto será o ângulo. Portanto, se eu colocar muito para cima, será mais arredondado, se eu colocar para baixo, será mais reto. Ok? Portanto, vou colocar aqui, que é para ele fazer aqui uma aproximação do ângulo o mais o maior, a melhor forma possível. Ok? E agora a mesma coisa cá em cima. E pronto. E agora quando eu dou smooth, eu consigo ver o meu objeto suavizado sem ter aquele problema que tinha aqui há bocado. Ok? Talvez ainda não esteja a 100%. Eu se calhar ainda precisasse agora aqui de vir aqui. Estou a ver, ele ainda está ali a perder ali. Ele até perde aqui o rumo. Ok, vamos aqui vir aqui o que é que se passa aqui. Ah, já sei porquê. Eu posso ainda acrescentar aqui um, mas mesmo assim ele vai continuar a ir mais para dentro. Porquê? Porque o problema não está agora aqui no pilar. O problema está na base. Então eu vou passar isto para tudo para o iframe. E eu vou vir aqui à base. Não, por acaso não. Por acaso ele até tem um edge ali pertinho. Por que é que ele está aqui a... Vamos colocar aqui, vamos acrescentar aqui um. E aqui outro. Para ver se ele fica mais bonitinho. Ok, pronto. Agora já está mais... Parece que ele perde ali o centro quando faz isto, né? Normal. Agora eu tenho... Bem, assim, a lógica agora mandaria que eu tornasse esta peça toda como uma só, ok? Para fazer isso eu tinha de começar a apagar faces e tinha de começar a fazer merge. Eu posso fazer isso, ok? Então bora lá ver como é que isto se faz. Deixa-me só ver se pelo menos isto já está dentro aqui de um pouco daquilo que poderia ser o pretendido. Vamos fingir que sim. Ok, vamos fingir que sim, porque o intuito aqui é vocês perceberem como é que nós trabalhamos. Pronto, então como vocês veem já temos aqui muitas coisas feitas e não sei o quê. Temos aqui um pilarzinho do Aladdin, podíamos ainda fazer agora aqui outra coisa, mas pronto, vamos deixar para já assim. Então, neste sentido, agora eu vou então começar a tornar isto tudo num objeto, porque isto ainda continua a ser objetos individuais. Eu podia simplesmente chegar aqui e fazer assim, selecionar tudo e fazer combine. Combine. Isto passava a ser tudo um objeto. Estão a ver? Desloca-se tudo como um objeto. Porém, eu tenho aqui faces sobrepostas, né? Aquelas faces aqui das próprias, como vocês viram há bocado, ó, quando eu arrasto este objeto aqui para cima, eu tenho aqui uma face, tanto aqui, no meu caso aqui neste não tenho porque eu não deixei, aqui tenho, se eu arrasto isto para cima aqui também tenho. Epá, isto é desnecessário, porque é mesh que não se vai ver e está a pesar na nossa forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por tirar isto tudo do smooth, colocar tudo isto em modo polygon. E reparem que eu meio que intencionalmente eu já tinha deixado. Tá certo. Eu já tinha deixado isto aqui meio que quase tudo alinhado aqui a número de faces, ok? Então a primeira coisa que eu vou começar por fazer aqui, para fazer com que isto resulte, é apagar as faces que não estão visíveis. E no caso aqui, eu vou começar, desculpem, enganei-me aqui, não é neste objeto, vou começar por este aqui. E vou selecionar isto aqui, até vou colocar assim o wireframe, tal, e apagar ali aquele. Ok, pronto.
Ah, mas Bruno, o que é que tu fizeste? Agora apagaste tudo. Não tem problema, gente. Não tem problema. Que eu depois vou fazer merge disto tudo e vocês já vão ver como é que eu faço isso. Ok, eu vou vir aqui. Selecionar agora este objeto e vou fazer exatamente a mesma coisa. Passe, tal, 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 tal. E agora delete. Opa, ficou sem base. Olha, estão a ver aquilo que aconteceu há bocado, aquilo que eu estava a explicar? Aqui selecionei o que não devia. Isto é meio difícil aqui de entender. Normalmente isto eu não faria o processo desta maneira, só que eu fiz aqui desta maneira para vocês perceberem como é que seria, né? Mas normalmente eu já trabalho logo a partir da própria. Deixa lá ver se isto agora ficou bem. Pronto. Eu normalmente o que eu faço é, eu quando vou modelar, eu já olho para a forma primitiva do objeto e já começo a construir a forma primitiva através de uma forma base. Por exemplo, imagina, se eu fosse construir aqui esta torre, deste pilar, eu já começava a partir do mesmo cilindro a fazer extrudes e por aí fora. Mas isto já é uma forma mais avançada de modelar, ok? E depois eu posso-vos mostrar como é que isso se faz. Então, apaguei aqui este de baixo, agora vou apagar aqui este de cima. Ok? E agora vou fazer a mesma coisa aqui. Nesta daqui que eu acho que eu ainda não tinha feito isso. Face Mode. Quadrado. Acho que aqui também é. Tal, tal, tal. E aqui. Pronto. Ok, pronto. Agora posso começar então a juntar estas faces todas. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar o meu Edge Loop Tool. Ok? Vou ativar o Extrude. Vou fazer aqui um Extrude em cima disto. Ok? E vou escalar de forma a até ficar aqui o mais perto possível. Eu posso... Ai, fiz aqui um Extrude exagerado. Posso até... Desculpem. Ir aqui. Eu posso até carregar no V e tentar deixá-lo mais perto. Só que não vai correr bem. Então o que é que eu faço? Eu tento deixar o mais perto possível, porque depois eu tenho duas ferramentas do Edge, que é o do Merge, que é o Merge, que ele vai encontrar os melhores pontos de união e vai juntá-los, ou tenho depois o Merge to Center, que é se eu tiver os dois vértices muito longe um do outro, ele vai encontrar o centro do... Ele vai encontrar o centro da distância entre um e outro e vai uni-los nesse ponto. Mas eu já mostro como é que isso funciona, ok? Então agora vou fazer a mesma coisa aqui para cima, para este objeto. Edge. Meter isto tudo aqui em modo coisa. Edge. Onde é que estava? Estava aqui. Ctrl E. R. Vou escalar para dentro e vou deixar o mais próximo possível. Ok? Pronto. Agora eu vou ter de fazer o merge destas partes. Venho aqui. Vou selecionar os dois objetos. Ok? Vou fazer o combine destes dois objetos. Porque agora eles passam a ser só um. Assim eu consigo ativar o modo Vertex para os dois ao mesmo tempo. Lá direito o rato, Vertex. E agora eu só preciso fazer uma coisa, que é selecionar este. Oi, espera. E selecionar aqui o de baixo. Ele selecionou toda a linha. E selecionar ali. O que acontece? Viram o que é que ele fez? Ele selecionou aqui esta pista toda. Portanto, deixa-me lá ver se eu consigo fazer isto como deve ser. Pronto, agora sim, selecionou os vértices em loop. E agora a mesma coisa no de baixo. E eu agora só carrego Shift duas vezes e chuta. Pumba. E selecionou basicamente os dois vértices que eu tenho ali ao lado um do outro. E agora eu venho aqui à minha mesh. Não é na mesh, desculpem. É aqui no Edit Mesh e tenho aqui um Merge. Aqui no Merge, se eu abrir esta caixa, ele vai-me definir, eu posso dizer mais ou menos quanto é que é a possível distância entre eles os dois para ele me unir num sítio só, transformar dois num só. O Merge é isso, é fazer a união. Mergir, não é? Eu posso ser mais ou menos, olha, a distância pode ser mais ou menos isto. Por defeito, como eu coloquei um muito ao pé do outro, eu não preciso preocupar com isto. Portanto, eu posso simplesmente vir aqui ao Edit Match e fazer Merge. E agora reparem o que é que aconteceu. Eu deixei de ter aqui dois, e passei a ter só um. Mas, para vocês entenderem melhor como é que isto funciona, eu vou dar Ctrl Z e agora vejam. Eu vou colocar isto no modo objeto, vou fazer 3 e olhem ali, vocês conseguem ver que está ali uma falhazinha. Estão a ver, olhem aqui esta falhazinha.
Agora vamos voltar à lógica dos vértices selecionados, merge, e agora no modo smooth passou a ser tudo uma única malha. Lógico que isto está assim com estas ondinhas um bocado estranho, né? Mas a gente já vai corrigir isso depois com os Edge Loop Tool, nós vamos refinar os cantos. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui em cima. Ok? Eu vou combinar estas duas peças agora já passam a ser 3 que eu combinei. No caso, esta aqui de baixo já é por natureza só uma. E agora vou juntar outra. Vou vir aqui, Mesh, Combine e pronto. Passou a ser tudo uma. Lado direito o rato, Vertex. E agora vou fazer a mesma lógica de há bocado. Aqui, aqui, acho que ele selecionou tudo, exatamente. E agora vem aqui, é um bocado estranho porque isto está tudo assim. Quando é mais difícil de selecionar o loop, sabe o que é que vocês fazem? Vocês mudam de vista, aproximam e tentam selecionar assim. Só que isto também é complicado, isto não é fácil. Portanto, normalmente eu prefiro tentar sempre a minha sorte por aqui. Ou então, em último caso, olha, é vir aqui assim, né? Eu acredito que ele está ali a selecionar outro, exatamente, ele não está a selecionar. Em último caso, eu pus sempre um bocado mais para cima e com o shift selecionado, carrego aqui e chamo os dois e pronto, ele agora selecionou os vértices. Do G, não, o G vai fazer combine, desculpem. Vou vir aqui outra vez e buscar ao Edit Mesh, buscar aqui o Merge e ele agora, como a distância é muito, repararam que eu fiz Merge e a configuração do Threshold é menor do que a distância que ele tem. Se eu fizer merge, ele não mergiu nada, ok? Então, mergiu, essa palavra nem sequer existe, ele não fez, não uniu nada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar vir aqui atrás e colocar uma distância mais pequena, de forma a que eu consiga selecionar os outros. Ou podia aumentar o threshold. Posso mostrar-vos. Posso mostrar-vos aqui com o threshold selecionado. Ó, está ali, né? Venho agora aqui e venho ao Edit Mesh. Aqui na caixinha, vou aumentar aqui um pouco o threshold, por exemplo, para 5. Merge e pronto. Agora sim ele uniu, porque a distância, não é? O threshold é basicamente o que vai definir o buraco que os separa, era maior. Pronto, vou só verificar se isto ficou bem selecionado, porque às vezes eu posso ter selecionado vértices errados e agora ele foi aqui merge errado. Se eu der 3, cá está. Reparem que agora o meu objeto é um só. Então o que eu tenho agora de fazer é trabalhar aqui isto de forma a definir melhor as acentuações das arestas, não é? Que é para deixar isto mais tal, 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 tal. Então o que é que eu faço? Edit Mesh, desculpem, Mesh Tools, Insert Edge Loop, venho aqui e começo então a colocar aqui os meus Edge Loop Tools. Um aqui, outro aqui mais abaixo. Podia ter apagado este aqui, mas pronto, vou deixar este aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. O que é que eu estou a definir? Nada mais, nada menos, os ângulos para serem mais retos. Reparem, eu só estou a definir os ângulos entre os degraus, porque na verdade, na sua curvatura, eu não mexi, ok? Então reparem, 3, modo objeto, e cá está. Reparem agora no grau de acentuação que eu tenho aqui na minha peça, comparado com aquilo que eu tinha há bocado. Vou andar aqui para trás. Estão a ver? Olhem ali. Olhem agora aqui a diferença, que é. Para vocês conseguirem perceber melhor a diferença, eu vou dar Ctrl D. Vou colocar o objeto mais para aqui. Vou agora fazer smooth. Vou agora colocar aqui os edges. E vou aqui refinar. Ok? Não é aqui, é deste lado. Agora reparem, quando eu dou smooth nesta peça e o smooth desta, estão a ver aqui a diferença? Aqui os degraus ficam muito mais bem marcados, estão a ver? Pronto, agora é fazer a mesma lógica aqui em cima de fazer aqui a junção destas peças todas. Lógico que isto aqui não ficou nada de especial, eu vou apagar isto. Eu vou simplesmente replicar isto aqui para cima e vou aumentar não só o tamanho, como também aqui para cima, para ficar uma coisa mais interessante. Embora, aqui em cima na verdade devia ser um quadrado, mas pronto, eu vou deixar isto assim. Isto, sei lá, daqui a bocado está a parecer um candeeiro. Ok, eu vou deixar isto... olha, vou fazer até assim. Agora já não dá. Ctrl D. Vou só escalar.
E pronto, e fica assim, fica tipo igual à parte de baixo, como se aqui fosse uma base que depois vá assentar aqui um cilindro para juntar vários outros, ok? Então pronto, agora a partir daqui eu só preciso de replicar isto. Agora vocês vão dizer assim, aí é o Bruno, mas o trabalho que nós vamos ter de repetir a mesma coisa toda outra vez. Não, porque eu vou-vos ensinar aqui um truque de vocês corrigirem isto rapidamente. Tendo em conta que a peça pode ser igual em baixo e em cima, por isso é que eu estava aqui a apagar, o que é que eu posso fazer? Basta-me apenas apagar isto aqui, porque eu não vou precisar disto para nada. Venho aqui, crio um Edge Loop Tool mais ou menos a meio da minha peça. Até posso vir aqui à vista de frente e tentar perceber onde é que é o meio da minha peça. Oh, então não funcionou o Edge Loop Tool. Então, o que é que ele me está a deixar aqui fazer? Ah, já sei porquê. Estava no modo Smooth, ele não deixa inserir os edges. Então, mais ou menos aqui a meio da minha peça. Entro no modo Face e apago. O quê, Bruno? Apagaste aquilo que fizeste? Apaguei, meus amigos. Sabem porquê? Eu vou utilizar uma ferramenta que se chama o Mirror. Ah, Mirror. O que é isso, Bruno? Bem, a palavra em inglês Mirror significa espelho, não é? Então, basicamente, eu vou espelhar esta peça num determinado eixo e ela vai ficar exatamente igual. Depois, a única coisa que eu preciso de fazer é combinar uma com a outra. Então, venho aqui. Eu tenho aqui o Mirror, alguns, que agora já não me lembro onde é que está. Deixa eu ver. Espera, onde é que está o Mirror? Mirror, mirror, mirror. Bola. Está aqui. Mirror. Lógico que se eu carregar Mirror automaticamente, olha o que acontece. Pá! Porquê? Porque tem aqui umas configurações que eu preciso de mexer. Eu venho aqui e eu posso escolher como é que eu quero que esse Mirror seja feito, se é com base no Whirl, que o Whirl é o ponto negativo da nossa grid, onde nós alinhamos há bocado o nosso objeto, em que eixo é que eu quero que ele faça Mirror, e por aí fora. No caso aqui, e depois também tem a distância de um objeto para o outro. No caso aqui, eu vou querer que ele faça mirror no eixo do Y. Mas repare o que é que acontece se eu carregar aqui assim. Mirror e depois, por exemplo, por mais, porque tecnicamente ele vai para cima, não é? Vou fazer apply. Opa, o que é isto? Porquê é que isto aconteceu? Simples. As coisas aqui não são tão lineares como nós possamos achar. Porque, na verdade, quando nós colocamos aqui o axis, ele não vai fazer mirror no eixo exatamente que nós queremos, por conta aqui desta questão do whirl. Então eu tenho de fazer o quê? No caso aqui, ó, posso ir experimentando, como vocês estão a ver. Se eu fizer com base no whirl, o mirror, o que vai acabar por acontecer é que ele vai sobrepor as duas peças e vai dar uma anulidade. Uma anulidade não, uma nulidade. Se eu fizer no eixo do Z, ele coloca uma em cima do outro por causa da profundidade. Então, na verdade, quando eu quero fazer o mirror, que é para cima, eu não tenho que fazer com base no world, mas sim com base aqui no objeto. Então, ou seja, eu quero que ele replique o objeto na direção positiva. Se fosse para baixo, teria de ser negativa. No eixo do Z, ou seja, no eixo da vertical. Então, eu quero que ele vá com base no objeto para cima, no eixo do Y. Então dou Apply e pumba. Ele criou-me ali um objeto exatamente igual àquele que eu tenho. Só que reparem aqui num detalhe. Se eu agora der 3, ele, como eu não tinha mais face nenhuma, simples, o meu objeto já está exatamente igual, tanto em baixo como em cima. Eu não preciso de fazer mirror, não preciso de fazer combine, não preciso de fazer mais nada nesta situação, porque a modulação estava bem feita. Se estivesse mal feita, ou se eu tivesse me enganado aqui em alguma coisa, poderia ter de haver a necessidade, e também se a forma não fosse 100% geométrica e uniforme e simétrica, poderia haver a necessidade de eu ter de fazer merge aqui aos vértices, de eu ter de fazer aqui uma aproximação e por aí fora. No caso aqui, não foi necessário. Vou só apagar isto aqui e pronto. E nós ficamos aqui com um pilar que acaba por ser igual, tanto em cima como em baixo. Só para nós terminarmos isto aqui, vou só colocar aqui um cubozinho em cima para dar aquela estrutura final, normalmente, que nós temos. Então, venho aqui, Cube, ok? Puxo cá para cima, escalo, vou baixar um pouco aqui, DV, mando para baixo. Agora, cuidado que ali ficou demasiado. Ok. V. Está aqui. Agora usei V e não usei o X porque não era a grid, era o ponto do outro objeto. E pronto, agora posso vir aqui só para deixar aqui isto de uma forma mais interessante. Vou colocar aqui uns edges a mais. Ou podia aumentar as subdivisões, é igual.
Vamos aqui só ver como é que fica deste lado. Tá. Pronto. E agora aqui, venho aqui. E pronto, e posso dizer que eu tenho quase aqui um pilar à moda antiga, não é? Podia escalá-lo depois aqui mais assim, que era para estruturar, depois pôr aqui outros pilares, agora aqui assim. Ctrl C, Ctrl V, por exemplo, ou D. Oi? Opa, viram o que aconteceu ali? Por que é que ele está a fazer isto? Ele não devia estar a fazer isto. Por que é que ele está a fazer isto? Interessante. Será que eu dei Ctrl V? Não, mas ele está aqui só como objeto. Ah, é por causa da história, está bem. Ah, é uma coisa, aquilo que eu expliquei há bocadinho. Estão a ver aqui que ele foi criando aqui vários grupos. Quando eu dou Ctrl C, Ctrl V, ele copia os objetos originais. Então, para eu poder copiar isto como deve ser, eu vou então fazer aquilo que eu vos expliquei há bocado, que é Delete All, que é todos os objetos na minha cena by History. Então, agora basicamente isto aqui não tem nada, eu posso simplesmente vir aqui, apagar, apagar. Eu vou ter o meu objeto aqui neste grupo. E aqui está o cubo, ok. E agora posso até tirar isto daqui. Sei lá cá para fora. E apago isto aqui, pronto. E pronto. Agora posso sim dar Ctrl C, Ctrl V, tranquilamente. Desculpa, eu vou dar o D que é mais fácil. Ctrl D. Ctrl D. D. E pronto. E aqui eu posso dizer que eu tenho uma coluna de pilares à moda da Grécia, não é assim? E pronto. E neste sentido, isto é o princípio que nós podemos dizer da modelação e lógico que para vocês conseguirem fazer algo neste grau que eu fiz aqui, não é muito difícil, apenas precisam de praticar e dominar o interface, mas como é óbvio, depois para vocês fazerem algo mais elaborado, vocês vão precisar sempre de ter um investimento maior de tempo, ok? Para conseguirem chegar a algum lado. Tá bem, meus queridos? Por hoje é tudo. Eu agradeço desde já a vossa atenção e a vossa disponibilidade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, por terem assistido aqui a esta live. Espero que tenham gostado. E já sabem, se era de uma coisa, nós estamos sempre aqui. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que eu acabei de me aperceber que ficaram ligadas o momento todo que eu estive a modelar. Meu Deus, eu sou um triste. Ai, meu Deus do céu. Enfim, muito obrigado por terem estado aí, meus queridos. Até uma próxima. Um beijo e um queijo. E eu fico por aqui.